mundo que tem uma palavra muito falada que é produtividade. A gente precisa produzir, a gente precisa ser produtivo, a gente precisa aproveitar nosso tempo. E está correto isso, né? A gente precisa não deixar o tempo passar e as coisas acontecerem e a gente ser atropelado. Sem dúvida a gente precisa. E na nossa vida cristã também, a gente também traz esse sentimento também de ser produtivo nas coisas de Deus. Principalmente a questão de servir. A gente deseja servir a Deus e a gente também sabe que nós somos chamados para servir ao Senhor. É ou não é? A gente foi chamado com essa missão de ser útil ao Senhor. A gente cantou os hinos aqui de ser usados pelo Senhor da maneira certa. A gente quer ser usado, a gente quer ser instrumentos nas mãos do Senhor. A gente sente esse chamamento, a gente sente esse desejo de que Deus nos enche de tantas coisas, tem nos abençoado, que a gente também quer abençoar outras pessoas. A gente quer estar envolvido no ministério, a gente quer se envolver, a gente quer ser útil na casa de Deus, a gente quer servir as pessoas. Isso é um sentimento correto que a gente precisa desenvolver na gente, né? E aí, às vezes, se a gente perceber, a gente vai entrando numa situação como Marta, que a gente vai servindo, e daqui a pouco a gente está bem sobrecarregado. E aí hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a questão de servir. A gente viu outras mensagens anteriores, fazendo uma revisão geral, sobre a questão de simplificar, né, que com menos a gente pode fazer muito mais. A gente falou também sobre a importância da gente estar ligado com Deus, estar conectado, a gente ter um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus, que isso é a base e a importância de tudo. A gente até comparou como se fosse a cruz ali, que tem aquele eixo na vertical ali, que é essencial, que sustenta todas as coisas, que é a nossa relação com Deus. E o outro eixo muito importante no aspecto da cruz é na vertical, que é nosso relacionamento com os irmãos, que a gente precisa crescer juntos, precisamos desenvolver um relacionamento com os irmãos. E isso está a ver com igreja. Então, se você crê em Deus, não desenvolva a sua fé isolado. Não diga, eu estou recebendo Deus em casa. Quem está assistindo a mensagem, que às vezes fica, não, eu vou ficar ouvindo a mensagem, estou recebendo Deus, ótimo. Mas o relacionamento com a outra pessoa nos ajuda a crescer, a trazer o equilíbrio para esse viver de tomar a cruz. Tomar a cruz significa a gente sofrer, negar nós mesmos, mas também a cruz ela é um símbolo também do amor de Deus por nós e do nosso amor para expressar também para as pessoas. E aí a gente tem esse aspecto esse desejo de querer servir ao próximo. Isso é bom também para a gente. Todo ser humano, quando ele serve ao outro, ele sente um bem no coração dele, faz bem. Você servir a outra pessoa, se vê alguém com a necessidade, você servir a ela, faz bem. Só que não é sobre esse tipo de servir que eu quero falar, não é só um serviço social, porque faz bem para a minha alma. Mas é um servir conforme Deus nos chamou para servir. Jesus veio e nos inspirou a servir. Jesus falou, se você quer ser alguém grande, porque no mundo as pessoas para serem grandes, elas dominam. Mas no meio do meu povo, servir, ser grande, é alguém que serve. Então, se você quer ser maior, seja aquele que serve no meio do seu povo. Então, a nossa liderança, é uma liderança que serve, uma liderança que o propósito é servir. O objetivo de você liderar ou ter uma posição não é para chamar atenção para você, mas para você ser um instrumento de Deus para servir as pessoas. É sobre esse serviço que a gente está falando, de você servir. E também estamos falando nessa mensagem, falando sobre você servir em uma comunidade, você se sentir parte dessa comunidade. É mais ou menos na família. É muito bom a gente estar na mesa de casa ser servido pelo pai e pela mãe. Né? Até certa idade, é coerente que você, como filho, você apenas seja servido. Mas vai chegando uma idade em que vai chegando a consciência de que você está indo para a fase adulta, você está começando a assumir responsabilidades e que você faz parte daquela família. E aí você é convidado na sua casa a ir pegar a vassoura, você é convidado a ir pegar o prato, a fazer algumas coisas que no começo você até não gosta, mas você, como parte daquela família, daquele núcleo, é importante e necessário você se envolver. É ou não é na nossa casa? Pelo menos deve ser assim. A gente sabe, tem algumas situações, famílias bastante abastadas, que às vezes, por ter várias pessoas fazendo isso aí, os filhos, às vezes, são criados não fazendo nada.
Às vezes, mas ainda assim, certas famílias, algumas famílias ainda sujeitam. Não, é importante aprender a forrar a cama, fazer algumas coisas, porque no desenvolvimento é necessário. Então, na nossa vida espiritual também isso é importante. Você fazer parte de uma comunidade de irmãos e você se envolver com ela. Não ser aquela pessoa que vai apenas consumir o culto. Você vai lá para, quero ouvir uma boa mensagem e quero ouvir um bom louvor, que todos nós queremos e gostamos. E tá ok. Você ouviu uma boa mensagem, as mensagens têm que ser boas, preparados, o louvor também tem que ser preparado, mas a gente vai para a comunidade, para aquele grupo, para aquela igreja, não apenas para consumir, a gente vai para fazer parte e crescer junto com os nossos irmãos. Por quê? Porque Deus deu a cada um de nós dons, Deus deu um chamado para cada um de nós, uma porção que cada um pode contribuir para essa igreja crescer. Não é assim? Só que o que vai acontecendo, e é sobre isso que a gente quer falar, sobre esse servir, que às vezes a gente vai acumulando muito serviço e a gente vai servindo, e a gente vai perdendo algumas coisas essenciais do nosso serviço. Porque a gente não é apenas uma ONG, a gente não é uma ONG, a gente não é uma instituição de caridade para fazer coisas para o bem para o outro. A gente tem um propósito, a gente tem uma igreja que tem a finalidade de edificar as pessoas e levar as pessoas a se reconciliarem com Deus, a se ligarem com Deus. Para isso que a gente serve para reconciliar as pessoas, a gente tem um propósito, a gente tem uma intenção, e uma intenção pura e verdadeira. A gente não quer apenas resolver o seu problema, não quero apenas que você tenha uma vida boa, eu quero que você tenha uma reconciliação com Deus. Eu quero que você se volte para Deus, você tenha um desejo de se conectar com Deus, porque eu quero fazer você voltar a quem você é. E para que você foi criado? Você foi criado para Deus, para ser de Deus, para viver para Deus. Não é isso que a gente vê. Então a gente tem esse objetivo de servir. A gente não quer apenas dar a pessoa para a pessoa ter uma vida boa, para a pessoa resolver seus problemas. Não é isso. Nós temos um propósito, nós somos igreja. Né? Então isso para nós precisa ficar claro com isso aí. E aí, nesse desejo de servir as pessoas, eu quero voltar a tocar isso, a gente pode esquecer o nosso papel, a nossa função, que é nós nos relacionarmos com Deus também. Eu preciso estar conectado com Deus. E em que momento esse meu muito servir, de repente ele começa a me impedir de eu ter comunhão com Deus. Ele começa a ser um problema, em vez de ser uma bênção, ele começa a me afastar de Deus. Vou dar alguns exemplos. Você ser generoso e ofertar para as pessoas, é bênção ou não é? Isso é servir ou não é? É. Você orar por orar é ou não é bênção? Só que você, às vezes, sem perceber, esse tipo de serviço pode ser um empecilho entre você e Deus. De que forma? Jesus até falou sobre isso. Algumas pessoas dão ali, estão sendo generosas para quê? Para serem vistas pelas outras pessoas. Ou seja, o seu serviço, você começa a usar o serviço não para edificar, não para glorificar a Deus, mas para você chamar o holofote para você ser visto. E esse não é o objetivo. Então você meio que começa a, sem perceber, e às vezes nem querer, mas desvirtuar. Ou então você faz a questão da oração também para publicamente. Então o seu serviço ele começa a ser um empecilho que você deixa de receber, ele deixa de ele perde a função dele, que é, o Senhor fala assim, vocês deixam de receber a glória de Deus para receber a glória dos homens. Começa a acontecer isso. Uma outra questão também do serviço, do nosso servir, e isso a gente precisa estar claro, não sou contra servir, também não estou dizendo aqui para a gente não servir, porque a igreja precisa do seu serviço, a gente precisa do serviço. Só que a gente também precisa crescer de maneira saudável e também a gente precisa servir de maneira saudável. E aí outra questão é que às vezes a gente está ali servindo com tanta coisa, que às vezes o serviço ele passa a não ter muita função. E assim, eu tenho conversado com vários irmãos, e graças a Deus, também a gente tem vivenciou algumas experiências também, e que a gente percebeu que às vezes a gente estava servindo pelo serviço, para servir o serviço, e a coisa assim, meio que era rodar uma coisa que não era só por aquilo mesmo. E não fazia muito sentido. E a gente tem que perceber, o meu serviço, ele está me dando a oportunidade de eu ter comunhão com Deus? Ou eu me reúno, por exemplo, você prepara vamos falar sobre eventos. Fazer eventos e eventos e eventos. Né? Igrejas que fazem, a gente também tem que ter claro assim, a gente não é contra eventos e não vamos criticar quem faz eventos, porque Deus tem um chamamento para cada um. Mas a direção que a gente está recebendo aqui para a igreja, nossa comunidade, é a gente diminuir essa questão de eventos e a gente
enfatizar mais a questão de relacionamento e mais de crescimento por meio do discipulado, do relacionamento pessoal. Por que isso? Imagina o seguinte, uma situação. Você prepara um evento, e a gente vai preparar em alguns momentos eventos, tá, irmãos? Só entendo o equilíbrio, tá? Porque a gente não vai sair de uma coisa para outra. Só para a gente entender e compreender o que eu estou querendo explicar. Às vezes a gente prepara, é uma igreja de preparar muitos eventos. É um evento atrás de outro evento. O que acontece? A gente se reúne para pensar nas coisas de que vai preparar, onde vai colocar esse objeto aqui, ou aquele objeto lá, e qual vai ser a lembrança, qual vai ser a cor da roupa que a gente vai usar, o que é que a gente vai fazer, isso, aquilo, a gente prepara tudo isso. Em alguns momentos a gente vai pensar isso, tá? Por favor. Só que se a gente viver só disso e disso e disso, percebam, nosso tempo já é curto. A gente já tem obrigações familiares, tem obrigações de trabalho e tem obrigações com a igreja. Nossos encontros é só sobre tratar isso. A gente vai se reunir, fazer aquela oração rápida e vamos tratar isso, tratar aquilo, tratar sobre esse evento. Aí chega no evento, vai preparar o evento, aí tem um jeito que você quer fazer de um jeito, o irmão fez de outro jeito, você já fica chateado porque naquele evento está todo mundo feliz e você já fica sai meio chateado com o irmão porque teve aquela coisa que eu ia fazer, o irmão não deixou e tal, mas foi muito bom, mas foi bom, maravilhoso, porque o povo saiu feliz, isso e aquilo, tal. E aí, você vai para casa. Ok. Foi bom, a mensagem foi boa, o louvor foi bonito, estava tudo maravilhoso, as roupas, tudo mais. Só que, com você viver muito só disso, você começa a perceber que vai ficando um relacionamento superficial entre a gente. Porque a gente se reúne para tratar dessas coisas, tratar de coisas e não de pessoas exatamente. E aí, às vezes, a igreja começa a ficar cheia de pessoas que vêm visitar a gente, que gosta desses eventos, que gosta dessas coisas, que a gente também gosta desses eventos, porque é muito bom, é bom. Eu gosto. E tá bonito, bem preparado, bem feito, as coisas ali, tá todo mundo alegre, tá todo mundo feliz. E, graças a Deus, que eu não estou nos bastidores, eu estou ali. Né? Então, se você não perceber, a gente tem que perceber qual a finalidade desse evento. Qual o objetivo? Se a gente considerar, vamos ver o que a gente viu esse mês. O Senhor falou assim, perguntaram para o Senhor quais dos mandamentos eram os mais importantes. E o Senhor falou assim, o grande mandamento que vai resumir as leis e os profetas. Sabe qual é? O amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Isso é o grande mandamento de todos. Isso vai resumir as leis, vai resumir os profetas. E aí, mais à frente, quando o Senhor, antes de ressuscitar, ou assim que ressuscitou, antes de ascender os céus, o Senhor também falou assim, toda autoridade me foi dada. Pronto. Agora ele ia dizer algo essencial para a gente. Ele falou, ide e façam discípulos. A gente pode dizer, então, assim, que isso é algo assim, muito importante na vida cristã. É o amor e discipular as pessoas. Eu sei que para alguns de nós isso parece que é estranho, dizer assim, poxa, está querendo fazer discípulo para tu, é menino. Não é sobre isso, fazer discípulo para a gente. É fazer discípulo para Jesus, é fazer pessoas parecidas com Jesus. E isso significa acompanhar a pessoa, porque não é feito discípulo da noite para o dia. Não é dizer assim, levanta a mão que quer ser discípulo de Jesus e foi resolvido. Ou foi o discípulo, o irmão veio para a igreja, glória a Deus, o irmão veio para a igreja, resolveu. Porque discípulo é todo um processo, é uma vida a gente acompanhar. E aí, às vezes, a gente está gastando tanto tempo, energia e esforço para esses eventos, para a multidão, e a gente esquece de perceber as pessoas que estão ali se congregando com a gente, de a gente dar atenção, de a gente ouvir as pessoas. É interessante essa leitura aqui de Lucas, quando fala sobre Maria, que estava aos pés de Jesus, diz assim, ela ouvia Jesus. E isso é muito significativo. Fala assim, Maria que estava assentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Ouvia. Porque nesse mundo de produtividade, a gente parece que não tem tempo de ouvir o outro. A gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa para dizer, a gente está muito apressado e a gente não tem tempo de sentar para ouvir o outro. E quando você tem essa experiência de dar atenção a um irmão, pode parecer que você está perdendo o seu tempo. Mas não está, não. Porque você está conseguindo resgatar uma alma para reconectar com Deus, para desenvolver aquela fé que estava se apagando, aquela velhinha, para acender. E essa fé vai acendendo, e essa fé crescendo no Senhor, pode crer, vai ser mais um discípulo junto com você para acender outras velas. E a longo
prazo, a gente vai ter várias pessoas com a fé fortalecida, fortalecendo muitas outras. A gente vai ter uma comunidade, uma igreja, onde as pessoas elas estão crescendo efetivamente na comunhão com Deus, na experiência com Deus, na sua proximidade com Deus, no conhecimento. Vai ser uma comunidade, como a gente viu a semana passada, a igreja de Filipenses, que vai transbordar de amor e vai crescendo em conhecimento e discernimento das coisas. E a gente quer isso para a gente. Então, às vezes não, a gente precisa considerar as nossas práticas, as nossas situações, o que a gente está fazendo, o nosso serviço. Eles estão ajudando eu a me conectar mais com Deus, efetivamente. Está me levando a ter realmente momentos de eu me consagro a Deus, eu me preparo, eu tenho tempo de ler a Bíblia, ou eu estou tão apressado que o meu tempo é resolver coisas. Porque a gente foi chamado para a gente amar a Deus. A gente foi chamado para se relacionar com as outras pessoas. A gente foi chamado para fazer discípulos para Jesus. Todos eles, esses três, amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos, tudo é relacionamento. É a gente se relacionar. Então, se a gente puder viver uma vida simples como igreja, ser uma igreja mais simplificada nos nossos processos, nos nossos meios, a gente vai ter tempo de se relacionar um com o outro, porque a gente vai passar a dar atenção ao que é mais importante, que são as pessoas, que são os irmãos. Imagine numa igreja que tem tanta tarefa, sua agenda é tão apertada, que se alguém liga para você, eu quero ter comunhão com você, não posso, porque eu tenho esse evento. Eu tenho tal evento, não posso. Eita, tem esse evento, tem esse evento. Porque você a sua agenda está tão comprometida, não é que a gente também vai deixar de fazer coisas na igreja, irmãos, mas a gente precisa achar o equilíbrio disso aí. Porque às vezes a gente está tão comprometido, e eu sei que é uma coisa que às vezes nossos familiares nos culpam e reclamam de nós, dos crentes, quando a gente crê em Jesus, que a gente começa a cortar vínculo com a nossa família. Porque a gente não tem mais tempo nem de visitar, de ter um evento quando chama alguém da família chama, porque a gente está tão comprometido com a nossa agenda tão fechada na igreja, que a gente não tem. E claro, como pastor, sem dúvida, todo pastor deseja ver sua igreja cheia. Todo pastor deseja ver os membros fazendo coisas, funcionando. Só que como pastor também a gente precisa amar as pessoas. E Jesus deu uma lição tão bonita. Esses dias eu fui tocado muito grande no livro de Marcos. Veja que coisa linda que Jesus fez. Marcos, capítulo 6. Isso deve estar no nosso coração, no coração de líderes. A gente precisa considerar as pessoas. Enquanto os irmãos estão abrindo, em Marcos 6, a partir do versículo 10, deixa eu só relembrar. Deus que é Deus, depois de 6 dias criando todas as coisas, no 7º dia, o que é que Deus fez? Deus fez o quê? Descansou. Se Deus que é Deus descansou, e eu e você? Ou seja, descansar a espiritualidade também. A gente precisa considerar isso. Vejam, Marcos 6. Jesus fala assim, Jesus percorria as aldeias, finalzinho do versículo 5. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Agora o versículo 7. Ele chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ou seja, Jesus chamou para servir. Eu não estou pregando aqui para a gente parar de servir. Isso fala que e eles os servirão para todo sempre, lá em Apocalipse. Ou seja, servir a Deus vai ser para todo sempre. É sobre isso, tá? Não estou dizendo assim, tá todo mundo, ninguém precisa servir mais, vamos viver sem servir. Não, não é isso. Então Jesus chamou os 12 e enviou. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto o bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então a gente vê aqui os discípulos servindo. Eles estão servindo. De que forma? Levando o evangelho, curando, cuidando das pessoas. Aí, a gente tem um contexto aqui de João Batista, indo para o versículo 10, 30. Os apóstolos
voltaram à presença de quem? De Jesus. Isso é importantíssimo aqui. Isso precisa ser marcado. Eles voltaram à presença de Jesus. Então, nosso serviço sempre deve ser isso. A gente está sempre voltando à presença de Jesus. E lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Fizeram muita coisa, ensinaram muita coisa, se envolveram com muita coisa, e estavam ali, e faziam, e certamente cansaram. E ele, Jesus, lhes disse: vejam que amor, que cuidado, que preocupação, e isso deve arder no nosso coração com todos os nossos irmãos que servem nessa igreja. Jesus falou assim: venham repousar um pouco. Para você faz sentido, mas para mim faz sentido. Porque às vezes a gente é tão sugado em uma comunidade, as pessoas vêm e sugam a gente, que é que a gente não pare. E Jesus teve essa atitude diferente. Depois desse cansaço, de tudo isso que eles tinham feito, Jesus sabia que eles estavam cansados. Jesus falou para eles: venham repousar um pouco. À parte, num lugar deserto, onde ninguém está vendo. Porque não sei com você, mas já teve momentos na minha vida que eu fiz assim: ó, gente, eu quero sair do palco, não quero ser visto, eu preciso ter meu momentozinho quietinho para mim respirar, para me renovar, para... E como igreja, a gente precisa ter essa compreensão, essa maturidade, quando o irmão, no nosso meio, diz: irmão, eu preciso a gente dar esse tempo para os nossos irmãos. Mesmo que a gente vá, o nosso serviço vai ter que ficar capenga por um período. Porque pessoas são pessoas. E não em nome do serviço, ou em nome da instituição, a gente sacrifica a nossa vida. Cada um tem uma fase, tem uma temporada que passa na vida que a gente precisa, às vezes, se ocultar, ir para a nossa conchinha ali, para a gente se renovar dentro do Senhor. E como comunidade, eu espero e desejo que a gente tenha essa compreensão de um para o outro, com o outro irmão compreendendo isso. Aí Jesus falou assim: isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, às vezes, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, a gente está servindo ali tanto, que às vezes a gente não tem nem tempo para respirar direito. Lembrando que cada um tem uma capacidade diferente. Tem gente que consegue conviver, pegar, vamos dizer, 7 objetos, bota um na mão, na outra, malabarismo, né? Coloca na boca, coloca na cabeça e tal, e está bem. Isso para ela não é cansaço. O dom que Deus deu para ela é a capacidade também de sair. Outras pessoas, é só um potinho que ela consegue levar. Então, cada um tem um potencial. Né? A gente não tem como a gente julgar: não, irmão, você está sobrecarregado e tal. Cada um deve entender o seu limite e viver de acordo com o que você pode produzir para o Senhor. E esse também deve ser o nosso coração. A gente deve ter preocupação, carinho e atenção para os nossos irmãos, para não deixar ninguém sobrecarregado. Tanto no sentido de é importante eu servir e ver o momento que eu preciso descansar, como também perceber se eu estou tendo muito descanso e estou servindo pouco. A gente precisa trazer esse equilíbrio. Né? Como é que está o meu viver? Não, eu estou... É verdade, irmão, gostei da palavra. Então eu não vou servir mais em nada. A gente precisa considerar, porque você foi chamado para servir. Mas também não sirva além do que você foi chamado. E quando você perceber que precisa dar um período de parar para renovar suas forças, pare. Se Deus também está falando para o seu coração que você pode fazer muito mais do que você tem feito, que você também tem feito pouco, pelo chamado que Deus fez, atenda o chamado do Senhor. A essência do servir é: atenda o que Deus está conduzindo no seu coração. Ouça a voz do Senhor. E ouvir essa voz do Senhor é você estar conectado com Ele, você está relacionando-se com Ele, atendendo, percebendo que você é um discípulo de Jesus, que ouve o Senhor. Então, fechando e revisando o que a gente viu, né? Perceba que você tem um chamamento para servir, existem pessoas e coisas para servir, a gente está servindo a pessoas. A gente não está servindo por obrigação, mas a gente está servindo por uma questão de sentir privilégio, sentir honrando ao Senhor. A gente tem servir e descansar, e a gente precisa saber o equilíbrio entre eles.
O próprio Deus descansou no sétimo dia. Nós também somos chamados a servir, mas também a descansar. A gente serve como resultado de estar seguindo a Jesus. E não servir só porque é bom servir, mas porque eu sou discípulo de Jesus. E aí, eu queria ainda tocar em um ponto sobre a questão de servir para fazer discípulos de Jesus. Olhe, é importante servir em várias coisas, mas perceba que você também tem um chamado para servir outras pessoas, pelo menos uma pessoa. Procure cuidar de pelo menos uma pessoa. Procure ter um relacionamento de cuidar de alguém, de ligar, de você se comprometer, de marcar por um período, 1, 2 semanas ou um mês, você convidar alguém para ler a Bíblia com você, ou fazer um plano da Bíblia com você, ou fazer a leitura de um livro junto com você por um período. E uma vez por semana, ligue para essa pessoa para ter comunhão com ela, saber como é que ela está, acompanhar. Você vai ver, você vai crescer, a pessoa vai crescer, a fé do outro vai crescer. Isso é uma boa maneira de servir. Você servir ao outro com a palavra de Deus, fazendo discípulos. Cuidando de uma pessoa, reservando o seu tempo para uma pessoa, 30 minutos. Uma ligação intencional e combinada entre as pessoas. Isso começa a mexer, a restaurar a vida do outro. Você vai estar fazendo o que Jesus falou para Pedro. Você me ama? Apacente minhas ovelhas. Servir é para edificar o outro. Amar o Senhor, a resposta do amor ao Senhor é a gente servir ao outro intencionalmente. Então considere isso assim sobre servir na igreja. Sei que tem vários serviços aqui que a gente serve, né? Tem escala de serviço para várias coisas. Mas considere servir nisso. Eu sirvo para as pessoas, porque minha intenção, eu sou bem intencional. Eu quero reconciliar essas pessoas com Deus. Eu não quero apenas servir as pessoas para ser uma pessoa agradável que serve as pessoas. É para isso. Porque às vezes a gente serve as pessoas nem reconhecem e nem dá elogio. Então, se você vai servir para receber elogio e as pessoas agradecer, você vai se frustrar. Mas você serve porque você sabe qual é a sua missão. Sua missão é reconciliar as pessoas a Deus. Eu quero ver fulano e tal reconciliada com Deus. Eu quero ver fulano e tal crescendo com Deus. Eu quero ver fulano e tal servindo a Deus. Eu quero ver fulano e tal envolvida com Deus. Então considere isso o seu servir. Tá? Considere o seu servir. Como está meu servir? Estou servindo por servir ou estou servindo porque eu tenho uma relação com Deus? Estou cheio do amor de Deus, está transbordando de mim e eu quero reconciliar as outras pessoas. Ou também eu não estou servindo em nada, eu preciso voltar a servir. Considere Deus do Senhor. Tá? Porque o Senhor fale para você que você viva essa fé maravilhosa de maneira simples, mas eficiente na sua vida. Tá bom? A mensagem não acabou agora, porque é a sua vez agora de você complementar essa mensagem. Vocês vão receber uma folha, tá? Que está bem ali, perto de lá do pastor José, do pai do pastor José ali, que ele vai pegar aquela folhinha ali e vai distribuir para os irmãos. Formem duplas, trios no máximo. Se misturem com outros irmãos, para você conhecer, e conversem. O que Deus falou para você nessa manhã. Tá bom? Vou fazer uma oração enquanto vocês estão recebendo esse papel. Querido Pai, nos abençoe. Nós queremos viver, ter uma vida, Senhor, que faz sentido para Ti e para a gente. A gente não quer apenas ir para a igreja para fazer coisas. Mas a gente quer viver de fato amando a Ti, amando nossos irmãos, tendo comunhão com o outro e sendo úteis instrumentos em Tuas mãos. Nos usa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus.